de que candidato está mais próximo. O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Jornal das 5 na Rádio Observador, com a jornalista Vanessa Cruz. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e o INEM vão investigar a morte de um doente no Seixal, depois de ter estado 3 horas à espera de socorro. O presidente do INEM rejeita falhas no sistema de triagem e da Ministra da Saúde, até agora, silêncio. Ana Paula Martins ainda não se pronunciou de viva voz sobre este caso que está a marcar esta quarta-feira. Já o presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica, Luís Cabral, explica que houve uma tentativa de acionar em tempo útil os meios de socorro, mas os técnicos do INEM depararam-se com um problema que é recorrente e que é, diz o presidente do INEM, responsabilidade dos hospitais. Ao fim de 15 minutos fizemos a nossa primeira tentativa de ativação de meios. Infelizmente, e como tem sido notícia em todos os órgãos de comunicação social do país, há uma limitação muito significativa de ambulâncias, principalmente na margem sul, por via da retenção dessas ambulâncias nas unidades de saúde. E assim, só cerca de 3 horas depois é que o veículo de emergência chegou ao local onde se encontrava este homem de 78 anos, já em paragem cardiorrespiratória, acabou mesmo por morrer. O presidente do INEM explica que o problema não é a falta de meios, mas sim o facto de não estarem disponíveis quando são necessários. A Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, como dizias, Ricardo, abriu um inquérito. Também o Instituto Nacional de Emergência Médica decidiu avançar com uma auditoria interna à chamada que foi feita ontem por este utente. E a Liga de Bombeiros Portugueses vai reunir-se amanhã com o INEM para avaliar se o novo sistema de triagem de utentes é melhor ou não. O presidente da Liga queixa-se que a falta ou retenção de macas nos hospitais condiciona todo o socorro de emergência pré-hospitalar, porque as ambulâncias e as equipas acabam por ficar retidas. António Nunes diz que já falou com todas as entidades envolvidas e que há 2 problemas que é preciso resolver para que não haja atrasos para lá do aceitável no socorro. Nós já falámos com a direção executiva, já falámos com o Ministério da Saúde, já falámos com o INEM. Nós temos que resolver rapidamente o problema das altas hospitalares e da transferência dos doentes da unidade de urgência para as enfermarias ou para outros hospitais. Enquanto não se resolver esta situação, nos momentos de pico, nós vamos ter sempre períodos maiores de prestação de serviço no transporte de um doente ou sinistrado que condiciona todo o sistema de emergência pré-hospitalar. E, portanto, casos como estes podem voltar a acontecer. É o alerta deixado pelo presidente da Liga de Bombeiros. Diz mais, neste caso em concreto, do utente que morreu ontem no Seixal, o INEM tinha outras alternativas. Poder-se-ia ter encontrado outras soluções. Aliás, é frequentíssimo ambulâncias das corporações de bombeiros da zona de Lisboa fazerem serviços na área de Setúbal. O INEM é que tem que explicar a tomada das suas posições. O presidente da Liga de Bombeiros em declarações à RTP. E daqui a pouco, no Explicador, entrevistamos o ex-presidente do INEM, Miguel Soares de Oliveira. Os partidos exigem, entretanto, mais explicações ao presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica. Alguns partidos apontam a porta da saída à Ministra da Saúde. A começar pelo Chega, que quer ouvir os dois, o presidente do INEM e a Ministra Ana Paula Martins. Também o PCP quer ouvi-la no Parlamento. O PS diz que Ana Paula Martins é como se não existisse politicamente. A vice-presidente da bancada parlamentar, Mariana Vieira da Silva, diz que os socialistas querem ouvir, isso sim, mais esclarecimentos do presidente do INEM. O Partido Socialista vai chamar ao Parlamento o novo presidente do INEM para que ele explique em concreto e em detalhe aquilo que aconteceu ontem e espera que o presidente do INEM possa dar todas as respostas quanto à capacidade de resposta do INEM e ao efeito das novas medidas de triagem e a sua eventual relação com este caso. Pela IELD, este episódio vem reforçar a necessidade da Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão do INEM, que foi pedida pelos liberais. O deputado Mário Amorim Lopes atira ainda: ou Ana Paula Martins toma decisões ou afasta-se. Ou neste momento, nos próximos dias, próximas semanas, apresenta uma proposta de reforma do INEM para que os problemas sejam resolvidos, ou então, de facto, terá de se encontrar alguém que o consiga fazer.
E pelo Bloco de Esquerda, Fabián Figueiredo pede a demissão de Ana Paula Martins. Ana Paula Martins deve deixar de ser um problema para a saúde e para a segurança dos portugueses e, de uma vez por todas, sair do Ministério da Saúde. O que se passou hoje no Seixal e na Moita são o retrato de uma catástrofe que deve cessar. E para ter autoridade política, e o Ministério da Saúde precisa ter autoridade política, Ana Paula Martins tem que se ir embora. Também o PAN diz que há claramente um problema político responsável pelas falhas no INEM e no Serviço Nacional de Saúde. Esta questão também entrou na campanha eleitoral, com os candidatos a exigirem o apuramento de responsabilidades. E um deles pede já a demissão da Ministra, André Ventura. A Ministra da Saúde já não devia estar em funções. Eu já disse ao Sr. Primeiro-Ministro várias vezes que acho que um grande erro que cometeu é manter esta Ministra da Saúde. Mas o Presidente da República não pode ficar ao lado, não pode ficar a ignorar, não pode ficar a esquecer, não pode olhar para o lado quando isto está a acontecer. E nós não ouvimos nada de Marcelo Rebelo de Sousa. E temos um Presidente da República que desapareceu em combate e esqueceu-se que é Presidente da República. Henrique Gouveia e Melo diz que há falhas demais no sistema, na saúde e não só. Nós não podemos continuamente falhar e acharmos que está tudo bem. Quem é que são responsáveis? Porquê é que falhou? Ninguém sabe. Já sabe porque é que falharam os aviões que estavam no chão quando precisámos deles nos últimos incêndios. E Marcos Mendes promete forçar soluções se chegar a Belém. Sendo Presidente da República, evidentemente que vou ter ação e iniciativa e, obviamente, que particularmente junto do Governo. E em algumas áreas essenciais a saúde é uma delas. E António José Seguro reagiu há minutos na arruada mais participada até agora na campanha, em Lisboa, no bairro de Alvalade. Diz que está indignado com os casos que se somam na saúde, exige soluções ao Governo e à oposição e a reboque volta a pedir um pacto para este setor. Que me deixam completamente irritado, para não utilizar outra palavra, indignado, a urgência de haver um compromisso sólido em torno da saúde. Quer dizer, vamos lá ver, a questão é muito simples. Se os governos, por melhor que fazem, não conseguem resolver os problemas da saúde e permitem situações infelizes como esta e tragédias como esta, qual é a solução? A solução é fazer um pacto em torno da saúde. Já o candidato liberal João Coutinho Figueiredo defende que se há área em que o Estado é essencial e não pode falhar, é esta. Mesmo naquilo que são as minhas ideias para a saúde, nunca passou pela cabeça que não houvesse uma única rede de emergência que ela fosse pública. Não pode falhar porque essas falhas e esses atrasos têm consequências, neste caso uma morte. É mais uma morte, já tínhamos tido na sequência das greves de 2024, tem que ser preocupações prioritárias permanentes. E António Filipe, candidato apoiado pelo PCP, também comentou este caso para dizer que há um problema de financiamento ou falta dele no SNS. Essas tragédias continuam a acontecer e as causas disto têm que ver, obviamente, com políticas erradas e políticas que não respondem, de facto, aos problemas das pessoas. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, Catarina Martins, também falou sobre este caso para dizer que o Governo corta primeiro e pensa depois, e uma crítica também a Marcelo Rebelo de Sousa. O que este Governo está a fazer é corta primeiro e pensa depois. As alterações no INEM são mais um exemplo disso. Ora, isto não se pode fazer em nenhuma área. Mas se há área em que é mesmo criminoso fazê-lo, é na saúde. E o Presidente da República não tem ajudado. Não pode deixar um governo à rédea solta. E Jorge Pinto, candidato apoiado pelo LIVRE, diz que é preciso assegurar que ninguém fica 3 horas à espera de socorro e que, se fosse Presidente da República, já teria chamado várias vezes a Belém o Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde. E depois de ter voltado ontem a colocar um cenário de desistência da corrida presidencial a favor de António José Seguro, hoje Jorge Pinto veio dizer que a candidatura é mesmo para levar até ao fim. Justifica com a ausência de uma resposta da esquerda ao apelo para um pacto republicano nestas eleições. Eu sempre decidi, já disse várias vezes, vou até ao fim. Se ontem não fui suficientemente bem interpretado, deixem-me sê-lo agora. Vou até ao fim e vou até ao fim porque Portugal precisa de quem como eu se comprometa a defender a Constituição num ano em que ela está a ser seriamente ameaçada. Jorge Pinto, candidato apoiado pelo LIVRE, garante que vai a votos dia 18, o dia das presidenciais. Entretanto, a Rádio Observador entrevistou Humberto Correia, um dos 11 candidatos a Belém, uma entrevista que está disponível num explicador especial em podcast. Agora vamos a outras notícias que estão a marcar a tarde desta quarta-feira, 8 de janeiro.
O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio adianta que os responsáveis pela diplomacia norte-americana vão encontrar-se com os responsáveis da Dinamarca na próxima semana, com o dossiê Groenlândia em cima da mesa. Donald Trump tem ameaçado anexar este território. O secretário de Estado norte-americano, ele mesmo, diz também que os Estados Unidos querem retirar todo o petróleo da Venezuela e apreenderam não um, mas 2 petroleiros. Entretanto, Moscou avisa Washington que não tem jurisdição para apreender embarcações russas, isto porque Marinera, um dos petroleiros que navegava no Atlântico Norte, tinha precisamente bandeira russa. O corpo que deu à costa na Praia do Sul, na Nazaré, há algumas horas, pertence ao DJ Michael Douglas, ex-concorrente do reality show Casa dos Segredos. É uma informação confirmada ao Correio da Manhã pela Autoridade Marítima. O jovem brasileiro de 26 anos estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro. No dia 1 de janeiro, o carro de Maicon foi encontrado submerso a cerca de 6 metros de profundidade nesta praia da Nazaré. E no Parlamento, o secretário de Estado adjunto e da Administração Interna garante que a suspensão do sistema de controle de fronteiras no aeroporto de Lisboa não compromete a segurança nacional. Paulo Simões Ribeiro diz que os resultados já são visíveis. Vamos terminar com uma peça de roupa sensação na internet, algo, poder-se-ia dizer, inesperado. É sobre os últimos acontecimentos a envolver a Venezuela. Deixa-me adivinhar, o fato de treino de Maduro. Pois, isso mesmo, tornou-se viral depois da captura do presidente venezuelano pelos Estados Unidos. A imagem fez manchetes internacionais, levou a um pico de pesquisas pelo fato de treino Nike Tech Fleece cinzento. O casaco já esgotou em quase todos os tamanhos no site da Nike nos Estados Unidos. E pronto. São tempos estranhos estes que vivemos, não é? Uhum. A Vanessa vai regressar, assim é que é, às 5h30.